Eu tenho falado com você há algumas semanas sobre tempos de refrigério, disse o Espírito Santo. Ventos de refrigério estão soprando. É uma estação de renovação, de recarregar, de fortalecer novamente, de reviver. E hoje quero falar sobre isso de uma forma que a história do Natal retrata, mas que não é mencionada com muita frequência. É um dos motivos pelos quais José foi escolhido. Começa 1700 anos antes do nascimento de Cristo. Envolve a árvore genealógica dele em particular, envolve Abraão, Isaque e Jacó, e especialmente o filho de Jacó, José. Jesus nasce nessa linhagem muito especial, e seu pai terreno, José, recebeu o nome do filho de Jacó, José, que se tornou um grande governante, ficando atrás apenas do próprio Faraó. Isso é importante notar porque nos aponta para uma razão muito importante pela qual Jesus veio. Isso nos aponta para um presente de Natal muito importante que a vinda de Cristo oferece a todos que o aceitam como Salvador. Isso nos mostra como Cristo veio para curar famílias, lares, casas inteiras. Isso nos aponta para uma condição da alma que silenciosamente governa o coração se não tomarmos cuidado. E esse é um tema subjacente na história de Jacó e José em Gênesis, capítulo 37. A história, é claro, foi escrita por Moisés, o grande líder de Israel, e a tradição judaica nos diz que o pai terreno de Jesus, José, teria contado a ele a história por trás de seu homônimo. Por volta da época de seu bar mitzvah, quando estava completando 12 anos, entender a linhagem era muito importante para a cultura naquela época. Então, mesmo quando menino, Jesus teria tido explicado para ele uma condição da alma que ele nasceu para curar através de sua morte na cruz. Seu pai terreno, José, profetiza isso para ele. Aos 12 anos de idade, José contou a história para Jesus, que está em Gênesis 37. Agora, explique um pouco. Hoje, na terra de Canaã, há cerca de 4.000 anos atrás, agora, a fascinante história de José se desenrola. José é filho de Jacó, a quem Deus havia renomeado como Israel, que significa príncipe de Deus, um príncipe de Deus conquistado através da luta. Não foi apenas um título dado a ele por capricho. Anos de sangue, suor e lágrimas estavam por trás da mudança de seu nome. Deus disse que você não será mais chamado de Jacó, mas de Israel. Jacó, como sabemos, era neto de Abraão, o que obviamente faz de José o bisneto de Abraão. José também era filho de Raquel. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. Ele nasceu quando Jacó tinha 91 anos de idade. Ele era o filho da velhice de Jacó e Jacó o amava profundamente. Tudo estava bem por vários anos e então a vida mudou e o conflito da alma começou a se entrelaçar nesta história verdadeira e fascinante. Quando José tinha 9 anos, sua mãe Raquel morreu ao dar à luz seu irmão mais novo, Benjamim. Na dor do parto, ela o chamou de Benoni, que significa a dor do meu nascimento. Mas Jacó disse, não vamos dar ao menino um nome assim, e o chamou de Benjamim, filho da boa fortuna. Bem, dizer que isso foi devastador é um grande eufemismo. Poucas coisas poderiam ser piores para um menino de 9 anos do que vivenciar a morte de sua mãe.
Como um menino tão jovem lida com isso? É um trauma de alma em seu auge. Com certeza, José, Jacó e a família nunca mais foram os mesmos depois disso. Jacó, como nos é contado, ficou de coração partido e mal conseguia funcionar por meses. Ele mal conseguia funcionar. Ele amava Raquel, e isso desde o dia em que pôs os olhos nela. Lembre-se, ele se apaixonou por ela de tal forma que estava disposto a trabalhar por 14 anos para poder se casar com ela. O pai dela, Labão, fez ele trabalhar 7 anos pela filha mais velha, Lia, e assim ele poderia casar. Se ele trabalhasse mais 7 ou 14 anos, ele poderia se casar com Raquel, e ele trabalhou por 14 anos para se casar com ela, mas agora ela se foi. E embora ele seja muito jovem neste momento, José, pelos próximos 8 anos, assume o papel de cuidar de seu pai. Jacó, sim, ele é muito jovem, mas ele poderia correr até um servo. Se havia qualquer necessidade que seu pai tivesse, ele se certificava de que ele tinha tudo o que precisava, ele estava lá por ele. Era algo que nos é dito que o resto da família havia negligenciado, pelo menos da maneira que deveriam ter feito durante aqueles 8 anos. Também nos é dito que Jacó e José se tornaram muito próximos, tão próximos que quando Jacó tinha 17 anos, ou quando José tinha 17 anos, Jacó mandou fazer um manto muito importante para ele, um manto de várias cores ou uma túnica. E era como um sacerdote usaria, era da cor que os sacerdotes usavam, e era um manto que herdeiros reais usariam. Embora José não fosse um herdeiro real, ele ia receber um manto de herdeiro real de qualquer maneira. Ele era um herdeiro real. Para Jacó era chique, era caro, e não caiu bem com o resto dos meninos. Com certeza eles não mereciam um manto como aquele. Eles eram travessos, brigavam o tempo todo, e não foi sábio da parte de Jacó mostrar tal respeito por essas pessoas. Provavelmente, mas obviamente ele não se importa. Ele está fazendo algum tipo de declaração aqui. Vocês não se importam comigo, eu vou lidar com isso, eu só vou abençoar José. E isso não foi bem recebido, e o trauma familiar vai para um nível totalmente novo. A ruptura na família foi ruim, muito ruim. Disfunção mal descreve essa família, e José foi desprezado e rejeitado. Seus irmãos mal falavam com ele. Eles o invejavam, tinham ciúmes dele, o odiavam. Bem, não muito tempo depois de receber o manto de várias cores, Deus deu a José um sonho. E no sonho, ele sonhou que um dia toda a sua família se curvaria à sua autoridade, toda a sua família se curvaria diante dele. Eles teriam que se curvar e reconhecer sua autoridade. E você pode imaginar que quando ele contou esse sonho, certamente não foi nada bem recebido e seus irmãos passaram a desprezá-lo ainda mais. Quem ele pensa que é esse moleque? Quem ele pensa que é? Nós vamos nos curvar diante dele, até Jacó disse isso. Chega de sonhos, José, mas o versículo 11 nos diz que ele começou a se perguntar o que esse sonho poderia significar. Bem, a partir daí, os irmãos começaram a conspirar para se livrar de José. Eles iam se livrar dele de alguma forma e logo tiveram a chance.
Um dia Jacó manda José ir ver como os irmãos estavam e depois contar para ele como eles estavam indo. Eles estavam tocando um negócio de criação de gado muito grande. Vá ver como eles estão e depois me conte. E José vai. E enquanto ele ainda estava longe, seus irmãos o viram chegando e disseram: olhem, lá vem o sonhador. Nesse momento, eles já tinham apelidado ele de sonhador. Olhem, lá vem o sonhador. Eles pensaram: esta é a nossa chance. Podemos matá-lo e jogá-lo nesse velho poço ou cisterna aqui e nos livrar dele. E eles estavam prestes a fazer isso. Mas o irmão mais velho, Rúben, disse: não o matem, apenas joguem-no na cisterna. Por quê? Porque mais tarde ele ia voltar e tirar José dali, daquele velho poço ou cisterna. Veja, Rúben se sentia culpado e não queria que seu pai sofresse ainda mais, porque Rúben havia traído Jacó. Ele havia cometido adultério com uma das concubinas de Jacó, ou esposas secundárias. O nome dela era Bila. Esposas secundárias eram comuns naquela época. Faziam parte da cultura, eram servas da casa. Bila era a serva de Raquel e Jacó, e Bila tiveram 2 filhos juntos, Dan e Naftali. Bem, Jacó não podia acreditar que Rúben o trairia daquela forma. Era impensável, era desprezível, era vergonhoso, era insultante. E embora ele pudesse ter mandado Rúben embora, ou até mesmo matado ou executado por causa disso, ele não o fez, mas não conseguia acreditar no que Rúben havia feito. E foi outra coisa que causou feridas profundas nessa família. Estamos começando a ver que a família que deu origem às 12 tribos de Israel é uma das famílias mais disfuncionais de toda a Bíblia. Então, há esperança? Bem, Rúben não queria magoar ainda mais seu pai. Então ele diz: apenas joguem-no naquela cisterna ali, não o matem. E com José gritando, eles fizeram exatamente isso e perceberam uma caravana egípcia vindo em direção à velha cisterna para pegar água, para se abastecer ali. E os irmãos decidem que vão vender José para eles como escravo por 20 moedas de prata antes que Rúben pudesse impedi-los. Bem, então, conversando entre si, eles disseram: vamos ter que contar alguma coisa para o velho. E eles elaboraram um plano: matariam um bode e pegariam a túnica de José que tinham tirado dele. E eles iriam manchar a túnica toda de sangue. E eles levariam a túnica de volta para Jacó e entregariam a ele, dizendo: aqui não sabemos o que houve, encontramos isso. Quando José chegou, quando Jacó pegou o manto de José, quando entregaram aquele manto para ele, ele começa a tremer e convulsionar, a estremecer. Começa a tremer de agonia, chorando, dizendo: uma fera selvagem matou meu filho. E então ele rasgou suas roupas, que eram um sinal de profundo luto. Meu coração, ele está expondo, meu coração está rasgado, meu coração está partido. E nos é dito que Jacó entra em um luto muito profundo. Ele ficou devastado, e todos nós podemos imaginar isso, com certeza. Ele havia perdido Raquel, sua esposa amada, e agora José, seu filho querido, o filho que ele e Raquel tiveram juntos. Depois de anos pensando que não poderia ter filhos, ela finalmente conseguiu.
Agora ele se foi mesmo. O resto dos filhos e filhas tentou consolá-lo, mas Gênesis 37, versículo 5, diz que Jacó recusou ser consolado e disse: eu irei para o meu túmulo de luto. Ele disse: vou viver de luto até morrer. A palavra luto é a palavra hebraica Abael. E Abael significa sofrimento, ou significa tristeza. Também Abael é essa palavra. É a palavra hebraica para entorpecido ou entorpecimento. Abael, entorpecimento do coração, Abael. O coração fica entorpecido para as coisas. Ele ficou entorpecido para as emoções, entorpecido para os outros, entorpecido para a vida, entorpecido para os sonhos, entorpecido para o amor. Jacó ficou com o coração entorpecido e disse: vou para o túmulo desse jeito. É assim que vou viver até morrer. De novo. Jesus está ouvindo isso de seu pai terreno, José, que está profetizando sobre o futuro de Cristo quando ele tem 12 anos de idade. Só podemos imaginar o que Jesus estava sentindo nesse momento ou pensando nesse momento. Sabemos que ele tinha uma consciência extraordinária de quem ele era. Qual era o seu destino, mesmo naquela idade tão jovem? Mas isso é algo muito pesado para uma criança que está completando 12 anos agora. Jesus Jacó viveu por muitos anos, ele viveu por muitos anos. Depois disso, com o coração partido, ele ficou entorpecido. Jesus, ele ficou entorpecido em seu coração e disse: eu vou levar isso para o meu túmulo. Desse jeito é assim que vou viver minha vida. Entorpecido, entorpecido para as pessoas, entorpecido para tudo. Nos nossos tempos, seria como um dentista que aplica uma injeção de anestesia. Quando eles trabalham nos seus dentes, sabe, eles te dão uma injeção de anestesia. A anestesia tira a dor que você sente, mas você ainda sente um pouco bem. Esse é o Jacó. Estou enterrando qualquer sentimento verdadeiro. Eu vou sentir, a vida mal existe, foi o que ele disse. Até eu morrer mal vou sentir alguma coisa. Vou desligar meus sentimentos. Depois de 46 anos de pastoreando, de fazer parte da igreja, eu vi muitos que por causa da tristeza, do luto, do pesar, por causa do que aconteceu, o coração deles ficou entorpecido. E por causa da confusão disso, eles vivem suas vidas apenas sobrevivendo. Eles não vivem, apenas existem. A vida é entorpecida. Talvez não seja tão ruim quanto Jacob, talvez seja só em certas áreas, mas você pode ver nas ações deles, pode ouvir nas palavras deles, pode ver na expressão deles. Os sentimentos deles estão enterrados e eles vivem a vida entorpecidos, estão quase sem vida. A perda de um ente querido, a morte de uma esposa ou de um marido, o divórcio, a falência, a doença, a solidão, o coração partido, o incesto, o estupro, o abuso, a rejeição, a traição de um amigo, deixam essas pessoas entorpecidas. Deus fez a Jacó, que foi renomeado para Israel,
algumas promessas incríveis, mas essas promessas foram enterradas por traumas reais da vida. Era real, isso não era coisa da imaginação, era real. E Jacó estava no meio disso. Em uma temporada de Abael, ele mal estava vivendo, mal estava conseguindo, mal estava funcionando. Talvez isso seja verdade para alguns aqui na sala hoje, talvez seja verdade para alguns que estão assistindo online, talvez seja verdade para aqueles que vão assistir depois, enquanto ouvem isso novamente, talvez não seja no mesmo grau que Jacó experimentou, ou talvez seja, espero que não. Mas você não sente como sentia antes. Talvez você mal sinta alguma coisa, talvez esteja apenas conseguindo sobreviver, talvez a vida esteja automática, você só faz o que precisa para seguir em frente. Você não sente realmente a vida, mal sente alegria, mal sente paz, se é que sente. Você está vivendo sua vida com a alma anestesiada, meio entorpecido. Eu me lembro de anos atrás, conversando com um veterano do Vietnã, e ele tinha passado por muita coisa. Ele disse, ele ia contar, ele me contou coisas que disse que não tinha contado para mais ninguém, e que ninguém mais sabia, exceto aqueles que estavam lá no Vietnã com ele. E eu fiz um pequeno acordo com ele. Eu disse, sempre que quiser vir para a oração, venha que orarei por você, sem precisar dizer nada. Eu vou saber por que você está aqui e ninguém precisa saber, mas eu quero orar e te cobrir em oração e concordar que isso mude. E eu me lembro que um dia ele disse para mim, pastor, você não entende, eu não sinto nada. Ele estava entorpecido. Levou um tempo para ele ser curado, mas ele foi. Talvez, como as promessas que Deus fez a Jacó, você foi enterrado, talvez sonhos tenham sido enterrados por situações entorpecedoras, talvez a vida tenha sido enterrada pelo que aconteceu ou por disfunções familiares, feridas familiares. Com certeza, tristeza, luto e sofrimento não são errados. Não estou dizendo que isso não faz parte do processo de cura. A perda produz sofrimento, mas o sofrimento entorpecido não deve durar para sempre. A alegria e a paz devem retornar. A vida deve voltar a ser boa, e pode não ser a mesma de antes, mas será boa novamente. E a alma deve ser curada, e esse é um dos motivos pelos quais Jesus veio à Terra. Ele veio trazer um presente de cura para almas traumatizadas. Ele veio liberar um presente de reviravoltas poderosas e transformadoras de vida. Ele veio curar almas que estão entorpecidas por causa do que aconteceu. Ele veio trazer esperança quando, como Jacó, há o sentimento de que não há esperança. Ele veio dar o dom da verdadeira paz. Paz na terra, boa vontade para com os homens, quando achamos que não há paz. Em outras palavras, ele veio por fim ao que o homem natural pensa que nunca terá fim, que será para sempre até você morrer. O que Jacó achava que era permanente não era permanente. Ele não conseguia ver isso, algo comum para muitos de nós atualmente. Muitas vezes pensamos que isso nunca vai acabar, que isso nunca vai mudar, porque não conseguimos ver como isso poderia acontecer. Cristo veio para revelar o dom de Deus, um dom muito, muito especial, que traz cura para a alma, cura para a dor da alma, que proporciona recuperações sobrenaturais para os traumas da vida.
Isso põe fim ao que achávamos que nunca teria fim. Isso põe um ponto final. É um dom de amor, poder e graça que surge na alma e nos alivia. É um milagre da alma. Felizmente, a história de José continua. Os midianitas venderam José para um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda do faraó. Bem, José serviu Potifar. Ele o serviu tão bem que Potifar permitiu que ele administrasse toda a sua casa e os negócios da casa. Mas também nos é dito nas Escrituras que José era muito bonito. Se a Bíblia diz que você é bonito, é porque realmente é. Ele era bonito. E a esposa de Potifar desejou ele, mas ele rejeitou as investidas dela e ela acabou ficando irritada com isso. E ela afirma que José a estuprou. Ela conta para Potifar: ele me estuprou e Potifar o colocou na prisão. E novamente, mais uma vez, a esperança é despedaçada. Incrivelmente, José nunca ficou amargo e decide: bem, eu vou fazer, eu simplesmente vou servir o melhor que eu puder aqui na prisão, vou ser um servo aqui. E José serviu ao chefe da prisão ou ao carcereiro e encontrou favor, tanto favor, que ele realmente começou a ajudar a administrar a prisão. E ele continua nessa posição por 11 anos, até os 28 anos de idade. Então, desde quando ele tinha 17 até os 28 anos, ele era ou um escravo ou estava na prisão. No 9º ano de sua prisão injusta, o copeiro e o padeiro do faraó o irritaram e ele os lançou na prisão onde José estava servindo. E ambos sonharam um sonho e nesse momento José já tinha ganhado fama de ser um intérprete de sonhos, dizendo que Deus dá a interpretação dos sonhos. E nesse momento ele já tinha ganhado fama de ser um intérprete de sonhos. Ele não disse, e acho importante notar que ele não falou: esqueçam os sonhos, sonhos não funcionam. Eu já tive um sonho uma vez, nunca aconteceu. Na verdade, é um dos motivos pelos quais estou na prisão hoje. Não, incrivelmente, mais uma vez, ele não tinha desistido do sonho de Deus que lhe foi dado quando era um adolescente. Isso me inspira de alguma forma, de algum jeito. Ele não se tornou amargo nem desiludido. E assim vemos José, o pai terreno de Cristo, que tinha um homônimo perfeito, e também sabemos que ele também receberia sonhos de Deus, que ele administraria. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro será devolvido em 3 dias às suas funções no palácio, mas o padeiro será enforcado. E aconteceu com o copeiro. José fez um pedido a ele e ele disse: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Estou aqui por algo que não fiz e fui vendido ilegalmente como escravo pelos meus irmãos que me odeiam. Mas o copeiro esqueceu de José e não disse nada ao faraó, e se passaram mais 2 anos. José agora tem 30 anos. Já se passaram 13 anos desde que ele foi vendido por seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Faraó teve um sonho e seus sábios não conseguiram interpretá-lo. E é nesse momento que o copeiro se lembra de José. Ei, tem um cara na prisão que interpreta sonhos. E José é chamado ao palácio e ouve o sonho do faraó.
O momento disso é absolutamente perfeito. O timing é vital. É crucial para que os sonhos aconteçam. Quero dizer, se ele tivesse tentado fazer isso funcionar antes desse momento, provavelmente Potifar teria prevalecido. Mas agora o faraó tem uma necessidade. Agora o faraó tem um sonho e o dom de José está prestes a abrir caminho para ele. O que ele não conseguia ver acontecendo estava começando a acontecer. Resumindo, o sonho do faraó era sobre uma fome que estava por vir, e a interpretação era que haveria 7 anos de fartura. Você precisa armazenar o excesso, porque haverá 7 anos de fome. Se você armazenar a fartura, conseguirá passar pelos anos de fome. Bem, depois de verificar o passado de José e conversar com seus oficiais, o faraó decide quem poderia administrar melhor esses tempos do que José. E ele colocou José no comando. Segundo apenas a ele coloca um anel de sinete em José, o que o autorizava a fazer negócios em qualquer lugar do mundo e cobrar do Egito. Era como se fosse um cartão de crédito para a nação, um anel de sinete. Ele então colocou uma túnica real sobre ele, uma de verdade dessa vez, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, mostrando poder e autoridade. E ele lhe deu uma carruagem especial para andar com seu próprio selo na carruagem. Você pode ir aonde quiser. Bem, os anos de fartura passam e os 7 anos de fome começam. E a fome começa a afetar Jacó e os irmãos de José lá na terra de Canaã. E logo a situação deles se torna crítica. É hora do desespero. E é nesse momento que Jacó ouve que há comida no Egito. E ele decide enviar seus filhos para lá para comprar mantimentos. Os mesmos filhos que venderam José como escravo 22 anos antes. A história é longa demais para que eu possa entrar em muitos detalhes hoje. Vocês estariam me jogando em uma cisterna em algum lugar, mas é uma das cenas mais dramáticas de todo o Antigo Testamento. Os filhos de Jacó chegam ao Egito e são levados diante de José para fazerem seu pedido de comida, e José os reconhece instantaneamente. Mas eles não o reconhecem afinal. Ele tinha 17 anos quando eles o viram pela última vez. Agora ele tem 39, com barba. E José se retirou da sala, saiu e começou a chorar. Os oficiais ficam preocupados. O que houve? O que houve? E ele faz um gesto para que se afastem e fiquem em um cômodo ao lado, chorando. O sonho dele está prestes a se realizar depois de 22 anos. Ele se recompõe, volta para a sala e diz: o que posso fazer por vocês, senhores? E eles se curvaram diante dele. Eles se curvaram diante dele, dizendo: Senhor, somos da terra de Canaã e estamos ficando sem comida para nossas famílias. Estamos em uma situação desesperadora e viemos comprar mantimentos do grande império egípcio. E José, a princípio, os desafia, dizendo: como sabemos que vocês não são espiões? Vocês parecem espiões para mim. Vocês parecem que vieram aqui só para espionar a terra e ver se poderiam roubar de nós, roubar nossos suprimentos. E eles disseram: não, Senhor, nós somos uma família legítima. Somos uma família legítima em Canaã.
E José disse: bem, me contem sobre onde vocês moram. Então eles contaram para ele sobre onde eles moravam. Então ele perguntou: quão grande é a sua família? E eles contaram para ele. Ele disse: você disse que seu pai Jacó é um homem velho. É mesmo? E esse irmão mais novo, Benjamim, por que ele não veio com vocês? Bem, eles disseram: é complicado. Nosso pai está bem, mas ele não quer que Benjamim, que nasceu na velhice dele, vá muito longe. Veja, ele teve outro filho que nasceu na velhice dele, com sua esposa Raquel, que agora está falecida, que foi morto por feras selvagens quando era adolescente e bem, desde então ele não tem sido o mesmo. E José não aguentava mais, ele não conseguia segurar por mais tempo. E ele revelou sua identidade. Foi dramático. Ele olhou para aqueles meninos e disse: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali. Ele sabia os nomes deles. Eles ficaram perplexos quando ele disse: eu sou José. Eles acharam que estavam mortos, com certeza. Esse homem poderoso certamente vai nos executar. E o medo encheu os olhos deles, e eles realmente tremiam diante de José. Mas José, vendo o medo deles, disse as agora famosas palavras: não tenham medo. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem. Deus fez algo incrível para preservar a promessa dele ao nosso pai. Então José preparou um banquete para seus irmãos, fazendo-lhes pergunta após pergunta sobre sua família durante o banquete. E depois José organizou uma caravana de camelos carregada de suprimentos e enviou esses suprimentos com seus irmãos de volta para Canaã, dizendo a eles: aqui estão suprimentos suficientes para vocês voltarem, e aqui estão suprimentos suficientes para a família pelas próximas semanas. Mas para conseguir mais, tragam meu pai, tragam meu irmãozinho Benjamim e as famílias de vocês aqui para mim. Diga ao meu pai que eu não uso mais uma túnica real de faz de conta. Agora uso uma de verdade. E garanta a ele que vou cuidar dele como sempre cuidei. Às vezes me envolvo muito na minha história. Bem, eles começaram a viagem de volta, sabendo que os rapazes, eles começaram a viagem de volta, sabendo que o ato deles, que agora tinha 22 anos, seria revelado a Jacó. Ele ia descobrir tudo. Eles permitiram que esse velho sofresse por 22 anos só para que pudessem ter uma herança fraudulenta. Mas agora isso estava chegando ao fim, a farsa tinha acabado. Era hora de realizar sonhos. Por 22 anos, Jacó havia lamentado, ele estava insensível em muitas áreas da vida dele. Como eu disse, insensível às emoções. Um sonho enterrado na morte de um filho há 22 anos e na morte de uma esposa há 30 anos havia entorpecido a vida dele. Bem, os meninos voltaram, eles voltaram. E eles dizem
para o pai deles, Jacó: sente-se, porque você não vai acreditar no que aconteceu. Pai, Jacó, ou desculpe, José, pai, José está vivo. Bem, Jacó não consegue acreditar. Nós sabemos que ele não consegue acreditar porque ele desmaiou, ele caiu da cadeira, ele não conseguiu acreditar. Mas eles mostraram a ele todos os presentes que José havia enviado com eles. Eles o levaram para fora, mostraram o selo egípcio nas selas dos camelos e as carroças vindas do Egito. Eles mostraram a prova para ele. E depois de 22 anos, Gênesis 45, 27, diz: o coração de Jacó reviveu. Reviveu é a palavra hebraica sheá e significa viver novamente ou viver de novo. Sheá. Reviver significa ser renovado, ser revigorado, acelerar, animar, construir ou reconstruir, recuperar, aproveitar a vida. Também é a palavra hebraica para ressurreição, ressurreição. A vida foi derramada na insensibilidade do coração de Jacó. Seu coração foi vivificado, foi revigorado. Ele se recuperou, foi reconstruído, foi renovado e a capacidade de aproveitar a vida lhe foi restaurada. A capacidade de viver novamente percorreu todo o seu corpo. A capacidade de sentir novamente foi restaurada. A dormência deixou seu coração. E uma família volátil, ferida, disfuncional, quebrada, ardilosa, amarga e brigona, começa sua jornada rumo à liberdade. Sendo os 12 filhos de Jacó, sim, mas também as 12 tribos de Israel, promovendo o plano de Deus na terra, fornecendo uma imagem profética que tem 4.000 anos, que Deus cura as famílias, Ele as cura. É por isso que Jesus veio, Ele veio para curar. Ele veio para dar vida, o dom da vida, para restaurar a vida à alma. Ele veio para curar sua alma, para vivificar seu coração, para restaurar sentimentos, para reconstruir, para remover a insensibilidade, a paralisia que situações quebradas trazem. Além disso, José também teve a vida restaurada, porque ele não se amargurou e porque ele perdoou. Deus trouxe a capacidade de aproveitar a vida para José e lhe deu os anos para isso. José foi. Ele recebeu uma esposa do faraó. Ela era filha do sacerdote Diom. E o nome dela era Asenate. E Asenate e José tiveram 2 filhos. Antes que os primeiros 7 anos terminassem, o primeiro eles chamaram de Manassés, que significa fazer esquecer, fazer esquecer. Porque ele disse em Gênesis 41, 51, Deus me fez esquecer meus anos de trabalho árduo e sofrimento. Estou esquecendo o passado, estou seguindo em frente, estou focado no futuro, eu tenho um futuro. Incrivelmente, ao nomear seu primeiro filho, Manassés, ele declarou: eu tenho um futuro, eu tenho um futuro. E então nasceu seu segundo filho, o nome dele era Efraim.
Efraim significa ser frutífero ou significa porção dobrada, porque em Gênesis 41, 52, ele disse: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição, na terra da minha dor, eu me tornei frutífero na terra da minha turbulência, dificuldade e dor. Eu tenho porção dobrada. Deus veio e Ele mudou as coisas, o bem chegou, tudo mudou para o meu bem. José começa a aproveitar a vida. Agora, nós não sabemos o que Jesus pensou depois de ouvir seu pai terreno contar essa história para ele quando estava completando 12 anos. Nós não sabemos o que ele pensou sobre José e os filhos de Jacó, o sonho de José ou o seu cativeiro. Nós não sabemos o que ele pensou tão jovem sobre o coração entorpecido de Jacó, nem sobre os milhões de outros cujos corações seriam partidos ou ficariam entorpecidos pelo que aconteceu. Não há como sabermos isso a menos que ele nos contasse. Mas eu acho que, porque ele tinha um senso tão forte de propósito e destino, mesmo naquela idade tão jovem, porque mesmo aos 12 anos, lembra? Ele disse, eu preciso cuidar dos negócios do pai. Acho que talvez naquela noite, quando ele deitou a cabeça para dormir, um dos pensamentos dele foi, um dia nós vamos consertar isso. Esse dia chegou, por causa da cruz, o coração agora pode ser restaurado, não importa o que tenha acontecido. Não é coincidência que Deus Pai tenha escolhido um homem chamado José, como aquele de Gênesis, para ser o pai terreno de Cristo. Na história do Natal, ele estava dizendo em alto e bom som, lembre-se da história de libertação e restauração de José. Lembre-se da reviravolta de José. Não se esqueça disso. Lembre-se da reviravolta de José. É um dos motivos pelos quais Cristo veio. É um dos motivos para o seu sacrifício na cruz. Todo aquele que quiser pode receber libertação e restauração. É isso que Cristo quer fazer por todos aqueles que passaram pelos momentos entorpecedores da vida. Como José, ele quer te fazer avançar, abençoando e promovendo você, de tal forma que anos de trabalho árduo, anos de dificuldades ou dor fiquem para trás. Eles são esquecidos com a chegada de novas temporadas de oportunidades. Ouça as boas notícias, ouça as grandes notícias, não importa a situação da sua família, não importa a dor que isso causou, não importa o quão ruim tenha sido, você tem um futuro. Você tem um futuro, você tem sim. E Ele quer trazer frutos da aflição, do lugar de luto. Ele quer trazer frutos, Ele traz porção dobrada. Cristo veio para trazer vida e colheita, mesmo nos momentos entorpecentes e dolorosos da vida. Você não precisa passar por mais uma temporada de Natal e enfrentar um novo ano insensível à vida. Não, cheia a ressurreição. A vida pode fluir, viver de novo, viver novamente, ser renovada. É o presente de Deus para você. É o presente de Cristo para você. Claro, um dos maiores presentes que alguém poderia receber. É o presente dele para você. Deixe que ele anime seu coração, reconstrua-o se necessário, recupere-se, aproveite a vida,
Reviva como Jacó, volte a viver como José. Esqueça as coisas que ficaram para trás e seja frutífero em meio à sua aflição, à tribulação, ao desespero. Tudo que foi planejado para o mal. Deus pode transformar isso em algo bom, e sua família, mesmo que disfuncional, pode ser transformada e ter um futuro providenciado e esperança. As crianças podem mudar. As crianças podem mudar, os pestinhas podem mudar. As crianças podem mudar. Deus sabe como conectar os tempos quebrados, Ele sabe como curar famílias. Cantores e músicos venham. Talvez hoje. Você precisa de um toque de Deus. O altar estará aberto e nós vamos orar. Quando comecei essa jornada, eu disse: Senhor, por favor, não me faça fazer isso no Natal. E Ele disse: é o presente. Só quero paz na terra e boa vontade entre os homens. Alegria para o mundo. Ele disse: não, eu não quero que meu povo siga em frente na vida com o coração entorpecido. Isso me custa demais para você não pregar isso. Talvez por causa da perda. Tempos difíceis. Seu coração está dormente. Receba o presente de Natal do Pai. Esteja você nesta sala ou assistindo de qualquer lugar do mundo. Receba o presente de Natal do Pai. É Jesus quem dá ressurreição, vida, espírito, alma e corpo. Sim, você precisa nascer de novo, mas sim, também a alma precisa ser curada dos traumas que a vida causa, até mesmo disfunções familiares. Por favor, fiquem de pé. Cornélio ouviu uma mensagem do apóstolo Pedro que dizia: creia no Senhor Jesus. Confie nele, ele vai curar a sua casa. Não apenas curar, ele vai salvar. Famílias podem ser salvas. Famílias podem ser curadas e salvas. Se você precisa de oração hoje, talvez precise de cura no espírito, na alma ou no corpo. Talvez sejam coisas traumáticas, eu não sei, mas eu sei disso. Passei muitas horas refletindo sobre algo porque eu sabia que Deus disse: diga isso. Eu tenho confiança nisso. Quando eu ouço Deus dizer algo assim, vem uma confiança aqui dentro. Eu sei que Ele vai fazer algo a respeito. Eu sei que a palavra dEle vai ganhar vida. A unção para curar e restaurar famílias será liberada. Então, cante algo e os altares são abertos. Venha, oraremos por você, liberando vida de ressurreição. Confie que um dos maiores presentes de Deus que podem ser dados vai acontecer. Nesta manhã, a vida vai mudar, você vai receber o doce sopro de Deus em você. Você tem um futuro, é um bom futuro. Você tem um futuro, um bom futuro. Tudo vai mudar.
Deixe-me orar antes de descer com Carol e começarmos a orar. Os outros podem continuar orando. Quero orar por vocês que estão assistindo, seja agora, neste momento, ou vocês vão. Pai, hoje, em todos os Estados Unidos e em partes do mundo, neste momento há aqueles que precisam desse dom especial vindo sobre eles e preenchendo seus corações com essa grande promessa. Oro a Deus por esse coração, que a paralisia e os momentos entorpecidos sejam curados sobrenaturalmente. Curados em toda a América hoje, curados nos estados, curados nas salas de estar, e que a vida venha. Curados, Senhor, pelo Teu poder. Aqueles que estarão dirigindo pela estrada, ouvindo esta mensagem em algum momento, conecte-se com eles, conecte vida e ressurreição. Essa promessa ganha vida neles. Nós declaramos vida e mesmo neste momento oramos pelas ondas de batismo do Espírito Santo sobre as quais temos falado. O grande refrigério, o grande fortalecimento, o grande recarregar, a grande reconstrução, o Espírito Santo providenciou, e este grande presente chegue a eles em outros países. Faça isso lá também, Senhor, onde quer que se mova sobrenaturalmente por todo o nosso mundo, né? O Senhor não quer que continuemos desse jeito. Faça isso, Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por preparar uma imagem profética de 4.000 anos atrás para trazer novo fôlego aos nossos dias. Onipresente, Espírito Santo onipresente, onipotente, todo-poderoso em todos os lugares neste momento. Toque, reviva, recarregue, restaure, reconstrua. E que a história registre isso daqui a milhares de anos. Famílias foram curadas, crianças mudaram, o futuro foi declarado. Você sabe fazer isso, confiamos em você. Amém. Amém, amém, aleluia.